Mas o Renato e Roxo, né? Uma pergunta para vocês aí. O cara que está começando, né? Aqui tem muita gente que investe em fundos imobiliários, ações, Bitcoin também. Pô, ele vê você ali defendendo o Bitcoin e falando que a nossa moeda perde valor a cada momento. Cada momento que passa, o real tende a zero, né? O, o dólar tende a zero e o Bitcoin, a tendência dele é subir. Como que você montaria uma estratégia, tanto para você, pro Roxo, pro Alan aí, uma estratégia que seria vencedora mesmo? Fala, meu, tantos por cento nesse ativo, tantos por cento em Bitcoin, e qual que seria a estratégia correta ali? Não ficar em real, ficar mais em dólar, que tende a ter uma inflação menor. Qual seria a estratégia que vocês utilizariam aí para um cara que tá lá com seus 30 anos, começando uma família lá, não tem muito patrimônio ainda? Posso começar? Então, meu nome é Luciano Roxo, eu já tive aqui acho que umas 2, 3 vezes, né, Luan? Um monte de vezes. Adoro, aqui, pertinho aqui, Rua Augusta, estamos sempre próximos, e o Renato é um cara extraordinário, brilhante, tem uma mensagem muito importante para passar aí para a sociedade sobre a fragilidade da sociedade moderna, sobre um risco real da gente ter um colapso civilizatório. O problema não é apenas econômico, financeiro ou a bolsa. Nós estamos num nível de fragilidade, a gente está acumulando fragilidades de modo que a gente pode ter uma quebra irreversível, uma perda irreversível. Então, nesse cenário, a gente vem estudando como a gente protege o nosso dinheiro, qual é o problema da economia, o que aconteceu em Roma, o que aconteceu no século tal. Então, eu e o Renato, a gente tem 98% dos temas, dos valores e a compreensão sobre a realidade muito alinhados, né? Temos alguma diferença ali sobre exatamente alguns detalhes intrínsecos ali do Bitcoin que nós vamos discutir no dia 16/9 lá no Caravelas Podcast. De qualquer maneira, eu estava contando mais cedo para o Renato que o Nassim Taleb, ele diz que uma carteira ideal, ela é uma carteira em que você maximiza o seu resultado através de maximizar a entropia. O que significa isso? Significa que você tem que ter ativos que cada um ande para um lado e na tua carteira, ativos extremos, e que cada um deles se beneficie do pêndulo da renda fixa e da inflação. Então, você tem que ter ativos ultraconservadores de um lado, que vão se beneficiar quando tiver uma crise de liquidez, quando faltar dinheiro no sistema e na sociedade. Os ativos ultraconservadores, eles vão ter o papel deles e podem ser diversificados. Do outro lado do portfólio, você tem que ter ativos ultra agressivos, que possuem opcionalidade, que podem multiplicar o seu patrimônio, o seu valor muitas vezes, mesmo que seja em períodos muito líquidos, em períodos especulativos. Então, nesse sentido, cabe na parte agressiva do portfólio Bitcoin, tranquilamente, do mesmo jeito que cabe uma boa carteira de ações, de valor e tudo mais. O ideal é que a gente não passe de 30%, mais ou menos, da carteira ultra arriscada. Por quê? Porque se você tiver mais que 30% do seu dinheiro em alguma coisa que pode ir para zero ou cair 95%, e você sempre, na hora que esse ativo for caindo, você for comprando mais para fazer o rebalanceamento, corre o risco de você ir para a lona. Então, se você tiver menos de 30% de ativos ultra arriscados, você está protegido pela matemática, pela probabilidade no tempo, né? Porque investir não é só hoje. Investir é uma sequência de apostas, né? Que eu posso explicar um pouco melhor depois. Mas o fato é esse. Se você tiver coisas ultra agressivas de um lado e ultra conservadoras do outro, fizer o balanceamento, fenomenal. O Bitcoin pode multiplicar 100 vezes e isso vai quintuplicar a sua carteira como um todo, quer dizer, só o dinheiro que ele for gerando e você rebalanceando, ele já vai nutrir a sua carteira para ficar gigante, do mesmo jeito que uma carteira de ações, bons ativos, e quando você tiver a crise de liquidez, mesmo que o Bitcoin não prove todo o seu valor no futuro, como composição, ele vai fazer sentido de qualquer maneira.
Além disso, o Bitcoin e as ações, eles permitem que você tenha uma renda turbinada com opções. E isso vai melhorar ainda mais a sua performance. Então, assim, um bom portfólio, ele pode sim, tranquilamente ter bitcoins, inclusive na proporção que o Renato fala no livro dele. Eu acho que o cara que está começando deveria aprender a fazer isso. Tanto lendo o livro e fazendo o curso do Renato, quanto consumindo nosso conteúdo. Lembrando que o curso do Renato tá aqui no link da descrição, aqui com desconto já, hein? Curso do Renato e do Alan. E pode falar. Só tem uma coisa, Luan. O meu curso, o curso que eu apareço, é de autocustódia. O que eu ensino é abrir conta em corretora e a Polícia Federal, a KGB, a CIA, a FSB, a antiga KGB, todo mundo brocar a sua casa e não tomar R$1 seu. O treinamento que eu ensino, que tem lá, Batismo Bitcoin, é de autocustódia. Esse treinamento renda turbinada que ensina a fazer renda com alugando stable, com cash and carry, com carry trade, não sei o quê, opções, não sou eu que leciono. Eu tenho, inclusive, um resumo do que eu acho que é importante, de graça, no minhahonra.net, explicando, não sei o quê, vai na Finex, vai não sei onde. É isso. O conhecimento real é um investimento. Por exemplo, eu sei lidar com uma pessoa qualquer que não tem noção do que é Bitcoin, não conhece produtos financeiros de maneira aprofundada. O cara quer renda em dólar, ele vai comprar um T-bill. O cara vai ter, com sorte, 5% em dólar por ano, se perder a liquidez completamente, porra. Se fuder, se o juro disparar. É isso. O cara sabendo o que é Bitcoin, ele com 2, 3 cliques, ele tem acesso a lugar stable, porra. Na chapa, porra, qualquer lugar, você deposita, o cara paga mais do que um T-bill. Esse esquema da Deribit, entre agora em deribit.com, no Cash and Carry agora tá pagando 12% ao ano, porque tá uma merda. Quando o Bitcoin bomba, meu irmão, isso passa de 20, não é isso? É isso. Até você sabendo, você entendendo como funciona o Bitcoin, você entendendo como funciona a funding, você consegue rentabilizar até a parte que seria não arriscada da carteira. Aí você vai dizer, não, mas o T-bill, ele é menos arriscado do que o Cash and Carry, ele é menos arriscado que o aluguel de stable. Depende do risco. Se a Rússia tivesse em T-bill, tivesse em Cash and Carry, não tinha tomado como tomou o dinheiro que ela tava no T-bill e tá tudo travado lá, financiando a inimiga matar ela, não é isso? Aconteceu isso ou não aconteceu, hein? Tem que diversificar os dois, né? Pelo menos os dois. Mas existem 7 naturezas diferentes de risco, né? Pois é, então, perfeito. se você não combinar os seus ativos, você não vai estar cobrindo todas as naturezas de risco. Por exemplo, se proteger do Estado, existem muito poucas ferramentas, entendeu? Muito, muito poucas. Eu até estava conversando com o Renato mais cedo e ele falou, mesmo offshore, pô, a Suíça deu errado, não sei onde deu errado. Então, se proteger do governo é um tipo de risco que você não deve exatamente pensar em retorno. É isso, tem risco operacional, risco financeiro, risco de crédito, risco de liquidez. Tem dezenas. Quando o cara fala risco, o cara geralmente acha que a gente está falando de algum índice de variação para baixo. Não é só isso, é coisa pra caralho, não é isso ou não?